Josué, capítulo 22, verso de número 5, ¿vale? Temos por tema desta predicação os cinco verbos de uma boa relação com Deus. Os 5 verbos de uma boa relação com Deus, ¿vale? Josué, capítulo 22, verso 5. Abra assim a palavra do Senhor. Solamente que com diligência cuideis de cumprir o mandamento e a lei que Moisés, meu servo de Jeová, os ordenou. Aí vem os 5 verbos. Que ameis a Jeová, vosso Deus, que andeis em todos os caminhos, que guardeis seus mandamentos e sigais a ele, e lhe sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essas são os cinco verbos de uma boa relação com nosso Deus. A menudo perguntamos o seguinte: o que devo fazer? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós outros? E para poner vosotros no contexto que estamos falando, Josué já tinha compartido as terras, o povo de Israel já tinha conquistado a maioria da terra, e agora 2 tribos e meia, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés e a tribo de Rubem, tinha que volver hacia outro lado do rio Jordão. E Josué está dando as instruções para eles e para todas as tribos. E agora, e que tem a ver isso com nós outros? Porque as mesmas ensinanças que Josué puso naquele momento no coração do povo de Deus, é para nós outros hoje, vale? Porque às vezes não sabemos ou passamos por dificuldade ou nos liamos com algumas coisas e não entendemos ou não sabemos o que devemos fazer para estar adorando, servindo a Deus com excelência, não metendo na pata, não se equivocando. Então, se aqui Josué dá um resumo sencillo, fácil de recordar, de cinco requisitos necessários para ter tu e eu uma boa relação para com nosso Deus. Então, se vamos adelante, está aí nesse capítulo 22, verso 5, o primeiro dos verbos é: ameis ao Senhor, vosso Deus. E em Deuteronômio, Moisés também, várias e várias vezes, está falando desta parte do amor. Está ali em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 5, amarás o Senhor, tu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O que quer dizer isso, amados irmãos? É que, em particular, que ameis ao nosso Deus com o melhor que temos. E não somente amar por amar, Deus tem que ser nosso melhor amigo. Deus tem que ser nosso Deus. Deus necessita ser íntimo. Por isso que em Mateus capítulo 6, verso 33 é conhecido: e buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão añadidas. Deus quer o primeiro lugar em sua vida. Ah, não, depois eu vou adorar a Deus. Depois que é isso, eu vou buscar a Deus. Não. Deus quer a prioridade em sua vida. Aí pensamos ver o seguinte: Jesus é o primeiro lugar em tu vida? É o primeiro lugar em sua vida, em minha vida? Porque Jesus perguntou isso a Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pero antes de negar, Pedro falou o seguinte, que os outros poderiam estar negando ou deixando, abandonando Jesus, pero ele não. E Jesus falou: Pedro, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E sabemos o desenrolar da história que Pedro realmente negou o Senhor. Pero depois que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, foi ali, no mar de Galileia, restaurar Pedro. E Pedro já tinha abandonado seu ministério, já estava de pescando outra vez, né? Quando encontraram com Jesus, Pedro, Jacobo, Juan e Andrés eram pescadores, e Jesus ha hecho a invitação. Antes de fazer a invitação, isso milagre. Eles tinham pescado toda a noite e não pescaram nada. E Jesus
pediu prestado a barca, o barco de Pedro, e começou a predicar, e depois que predicou, pediu para que eles echassem o barco ao mar alto. E allí, porque eles já tinham toda a noite pescado, Jesus falou, echa a rede ao lado direito. E pescaram uma multitud de peixes. E eles se quedaram assim assombrados, porque sabia que não tinha peixe. Pero através da voz, do mando de Jesus, da ordem de Jesus, lograram este milagre. E agora, passado tudo isso, 3 anos de ministério, de discipulado com o Senhor, Pedro nega o Senhor, pero Jesus, depois de ressuscitado, vai ali no mar de Galileia restaurar Pedro. E Pedro já tinha se apartado e volveu a seu ofício antigo. Estava pescando ali. E não pescou outra vez nada. E Jesus, na orilla do mar, abre assim, ¿ha pescado alguma coisa? E eles, não pescou nada. E Jesus, lançai a rede do lado direito. E mais uma vez, o milagre ocorreu. E o que ocorre é o seguinte, que Juan habla, és o Senhor. E Pedro se echa na água e se acerca à la praia. É interessante que quando se acercaram os discípulos à praia, Jesus já tinha uma fogata ali, o fogo estava incendido, e já tinha peixe, já tinha pão. Ele pediu para pôr aqueles que havia pescado recém ali. E empieza agora a charla, a restauração de Pedro ao ministério. Jesus fala, Pedro, tu me amas mais que a esses? E Pedro fala, Senhor, sim te amo. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala que ama. E Jesus apacenta meus cordeiros. E por a terceira vez, Pedro se quedou triste, porque sabia que Jesus estava ali tocando na herida, porque ele sabia que Jesus conhecia todas as coisas. Tu sabe que te amo. O que estamos aprendendo aqui? Que aun que tu pecou, que tu ha caído, Deus te restaura. Deus é o Deus da segunda oportunidade. E eis a coisa o seguinte, Deus não somente te restaura, Ele te recuerda que Ele te ama. Porque estamos aqui a amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Amor necessita ser demonstrado, não é um amor de palavra, não é um amor de discurso. Amor necessita ser demonstrado. Nós outros amamos porque Ele nos amou primeiro. Pero Deus nos amou primeiro. E agora tu amas a Deus? Um amor sincero, que não seja somente de língua, de palavras, senão de nosso interior, de verdade. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Está ali em Mateus capítulo 22, verso 37, amarás o Senhor tu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, aqui quando habla de mente, o amor não é uma coisa desconectada. Tu sabe, porque tu tens hijo, uma hija que ama, tu trabalha para poder trazer comida para casa, para poder dar educação para esses filhos. Tu planeja, tu medita, tu não vai sair deste emprego porque tu necessita trazer alimento para sua casa. Assim também é o nosso amor para com Deus. Eu não vou retroceder, eu não vou estar negando meu Deus, eu não vou cambiar meu Deus por outra coisa, porque só existe um Deus. Então, a primeira coisa é, dos cinco requisitos, amar o Senhor, tu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua mente, com toda a tua força. Amém? Esse é o primeiro. Amar o Senhor, tu Deus, com toda a tua força. Glória a Deus, estão entendendo, irmãos? Amém? O segundo é que está aqui, amais o Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os teus caminhos. Quer dizer, andeis em todos os teus caminhos. Que são caminhos aqui, irmãos? Quer dizer, nossa conduta, o que Deus está nos ordenando, o caminho que Ele quer que nós outros caminhamos. E é interessante que o salmista, no Salmo 119, verso 1 e verso 3, abre o seguinte: bem-aventurado os perfeitos de caminho, los que andam na lei de Deus,
Bem-aventurado los que guardam sus testemunhos e com todo o coração lhe busca, pois não há iniquidade los que andam em seu caminho. Uma vez que as pessoas estão caminhando na palavra de Deus, caminhando na verdade, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que estamos caminhando com Jesus, evitamos certos pecados. Evitamos estar em las tenebras, evitamos estar em desacordo com sua palavra. Pero, pastor, eu não logro estar assim. Quanto mais estamos cerca de Deus, mais o Espírito Santo vai nos capacitar para caminhar em sua palavra. Abraão, às vezes nós outros pensamos assim, eu quero ser muito perfeito. Claro que devemos buscar a perfeição, mas às vezes isso estropeia nosso pensamento, isso estropeia nossa conduta. Abraão tinha um defeito, ele tinha uma mala costumbre, era mentir. Abraão mentia. Quando, por exemplo, quando ele foi descender o Egito, ele falou para sua esposa Sara, para dizer para o rei do Egito que ella era sua irmã. Fíjate. Às vezes queremos mentir, uma mentira blanda, uma mentira branca, uma mentira piadosa. Tudo é mentira, é uma porta aberta para Satanás entrar e te debilitar e manchar nossa relação com nosso Deus. Então, se Deus dava para Abraão bem assim, no capítulo 17, verso 1, e era Abraão de la idade de 99 anos. Quando lhe apareceu o Senhor, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda delante de mim e ser perfeito. Irmãos, então se Deus quer que tu andes na presença dele, com temor, com reverência, ele sabe, ele conhece a ti, conhece a mim, sabe que nós outros somos falhos. Por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos fortalecer. Aquele que anda no Espírito, hace a coisa da palavra de Deus e dá frutos espirituais. Amém? Mira, o evangelista Juan, em sua carta de cerca de Apocalipse, em sua primeira epístola, epístola de Juan, capítulo 2, verso 6, habla assim, o que disse que permanecem nele, quer dizer, permanece em Deus, permanece em Cristo, deve andar como ele andou. Se tu e eu falamos que somos de Cristo, somos crentes, devemos caminhar como Jesus caminhou. E como que Jesus caminhou, não? Como que ele andou? Como que és andar como Jesus caminhou? Como és viver como Jesus viveu? Mira, não quer dizer, isso não significa que tu tem que escolher 12 discípulos. Mira, eu tenho que escolher 12 discípulos. Não é isso. Mira, eu tenho também que morrer na cruz. Eu tenho também que fazer milagres, transformar água em vinho. Não é isso. Claro que tu vai fazer muita coisa por causa do poder de Deus que vive em ti. Tu vai orar e as pessoas vão ser sanadas. Tu vai fazer as coisas, muitas coisas pelo poder do Espírito Santo. Mas eu não estou falando que tu tem que morrer na cruz do Calvário, porque não podemos imitar Cristo nesse aspecto, porque muitas das coisas que Cristo ha hecho está identificada com sua identidade Hijo de Deus, de Messias, del Cordeiro de Deus, que ha venido aqui com a missão para morrer por nossos pecados, para nos livrar da morte eterna. E no contexto romano, ele teve que morrer na cruz. Então, se tu não necessita morrer na cruz do Calvário, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por ti. Então, pastor Andrés, como que és, então, se caminhar como Cristo caminhou, fazer o que Cristo ha hecho, então, se que tu e eu podemos imitar? Irmãos, viver para Cristo agora, em nosso momento, aqui em Espanha, ou seja, de onde for que tu está vivendo, neste século 21, és viver para Cristo, viver como Cristo hoje, és seguir seu exemplo de total obediência e de serviço cristiano. Ele obedeceu a Deus e serviu. Ele falou assim, eu he venido para servir. E também Cristo é venido para ser obediente ao Padre. Ele obedeceu hasta a morte e morte de cruz. Então, se a fé cristiana, a verdadeira fé cristiana, se traduz no seguinte, irmãos, de uma conduta afetuosa, quer dizer, uma conduta de amor para com meu irmão, para com minha irmã, porque não entra em minha cabeça
uma hija que se diz cristiana é desobediente a padre e madre. Não entra em minha cabeça uma pessoa que se diz cristiana que engana as outras pessoas, que vivem na mentira, que vivem no pecado. Algo está falhando. Cristo não vivia em pecado, ele jamais pecou. Ele não vivia em desobediência. Então, se aqui entendemos o que? Conforme está aqui, andeis em todos os caminhos. Caminho da obediência, caminho de amar o próximo e fazer sua boa vontade. Amém, amados? Então, essa é uma da segunda aspecto, da segunda razão. Pero terceiro, conforme diz aqui, ameis ao Senhor vosso Deus, em Josué, capítulo 22, verso 5, que diz, ameis o Senhor vosso Deus, e andeis em todo o vosso caminho. O terceiro verbo é guardeis seus mandamentos. Como eu guardo, irmão? Como eu guardo o mandamento do Senhor? Como que tenho que fazer para guardar seus mandamentos? É interessante que Davi, o rei Davi, quando estava já para morrer, e agora Salomão ia estar reinando, governando, pero Salomão era um muchacho. E Davi deixou tudo organizado para ele construir o templo e deu algumas ordens específicas. E deu esta ordem que está em 1 de Reis, capítulo 2, verso 3. Guardai os preceitos de Deus, su Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos e guardando seus mandamentos e seus decretos, de la maneira que está escrita em la lei de Moisés, para que prospere tudo o que haga e tudo aquilo que empreendas. Irmão, não sei como está a sua vida, pero aqui Davi está dando na clave de um êxito. Guardar a palavra do Senhor, guardar os mandamentos, obedecer tu palavra. Deus não vai derramar de la bendição na vida de um desobediente. Deus não vai derramar de sua bendição na vida de uma pessoa que está em contra sua palavra, em contra seu desejo, em contra sua vontade. É por isso que Davi está falando para Salomão. Salomão, guarda os preceitos de Deus, guarda os mandamentos de Deus, anda em seu caminho, para que prospere tudo no que lhe hagas. Foi isso também que Deus falou para Josué. Josué, obedeça a minha palavra, não se aparte de ella nem para a direita, nem para a esquerda. Todo lugar que pisare a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado. Solamente esforça-te, tenha bom ânimo, para ser que todo este povo herde a terra que eu tenho para ti. Então, se ele falou, medite em minha palavra de dia e de noite. Então, se aqui mais um reto, guardar seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são regras santas, palavra santa, justa, buena, porque diz a palavra do Senhor, a boa vontade de Deus é justa, buena, perfeita, agradável. E se tu e eu somos nascidos de Deus e lhe amamos a Ele, não podemos considerar seus mandamentos gravosos. Não. Lamento poder dizer-lhe isso, porque o mandamento do Senhor é perfeito. Pastor, tu está equivocado? Não estou equivocado. E também tu não está sendo enganado. Jesus não enganou a nada. Ele falou, no mundo tendreis aflição. Tem de bom ânimo. Jesus nunca prometeu que a obediência seria fácil. Pero é um árduo trabalho a disciplina de servir a Cristo. Sim, pero não é uma carga. Não és uma carga se tu amas a Deus. E se esta carga começa ou empieza a se poner pesada, sempre podemos confiar em Cristo que Ele nos ajudará a levar esta carga. Foi isso que Ele falou. Veni a mim todos que estáis trabalhado e cargado, e eu vos harei descansar. Levai sobre vós o meu jugo, porque ligeira me carga. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus te ama. Jesus não quer que tu esteja aí liado e com pensamentos contrários, sem entender a boa vontade de Deus. Me siga, irmãos. Então, isso aqui, guardeis os mandamentos do Senhor. Guardeis. E por que eu devo guardar os mandamentos? Em Apocalipse, o apóstolo João, em Apocalipse, ele nos abre, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o que entendemos aqui?
para ter a paciência, o secreto para obter a paciência, permanecer firme, é confiar e obedecer ao Senhor. E esta notícia que escutamos em Apocalipse, domingo estava falando sobre isso, que Jesus já conhece toda a história, já conhece o final e revelou ao apóstolo Juan o final da história quando ele escreveu a de Apocalipse. Então essas notícias sobre o triunfo final de Deus deveria estimular a mim e a ti, para permanecer firmes mientras essas provas e sofrimento que estamos passando. Não somente tu e eu, mas todo mundo está passando por essa situação da pandemia, dessa situação de perder entes queridos, de perder a saúde, de perder o trabalho, pero Deus sigue sendo o mesmo. A palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. Nós outros é que estamos desapercebidos. Então, como que eu vou adquirir esta paciência? E aí o apóstolo Juan revela em Apocalipse: aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando eu guardo os mandamentos, a palavra do Senhor, isso entra como potência, como energia, como renovo, como força, porque é a própria vida de Deus em minha vida nos dando força. E a palavra do Senhor habla que Ele dá força ao cansado, multiplica a força que não tem nenhuma. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com alas como de águilas. Oh, aleluia! Irmão, irmã, confie no Senhor. Guarde seus mandamentos, quer dizer, ponga por obra, obedeça a palavra do Senhor. Amém? Então, aqui já temos as três primeiras. Ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos e guardeis seus mandamentos. E o quarto verbo, o quarto preceito, o quarto verbo é sigais a Ele. Sigais a Ele. Agora estão muito de moda de ser me seguidor no Facebook, ser me seguidor nas redes sociais, né? Pero nós outros, irmãos, somos seguidores de Cristo. Cristo não vai seguir a ti, não. Se tu vive em pecado, em desobediência, essas coisas todas, Ele não vai te seguir. Pero, se tu obedece, tu põe Ele em primeiro lugar, ama a Deus sobre todas as coisas, Ele tem gozo. Ele tem prazer de estar contigo. Ele falou: onde tiveres 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali. E ele também falou: ide por todo mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Eis que estou convosco todos os dias. Quando estamos em obediência à sua palavra, Ele está conosco. Quando estamos em desobediência, estamos solitos. E solito nesta vida és uma tristeza, és um caos. É interessante que já falei de Pedro e os discípulos, pero também faltou, porque estamos falando de sigais a Ele, siga Cristo, siga o Senhor. Me traz à memória um Mateus, que também se chama Levi, está ali em Lucas 5, verso 27 em diante, que Jesus passa ali na coleteria de imposto, estava Mateus sentado ali, cobrando imposto, e Jesus hace uma invitação. Então, se depois dessas coisas saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado no banco, ao banco de los tributos públicos, ele disse: segue-me. E Levi, deixando-lo todo, se levantou e lhe seguiu. A clave está nesse outro verbo, deixando-lo todo. Que devemos deixar para poder seguir a Cristo? Devemos deixar o amante, devemos deixar a mentira, devemos deixar o pecado, porque devemos deixar qualquer coisa que nos impide para ter uma vida, um relacionamento com Deus, porque, recuerde, são verbos para manter um bom relacionamento íntimo com nosso Deus. Então, eu tenho que deixar tudo que me aparta dele, tudo que está me impedindo de ter um encontro com ele. Me hace recordar também o cego Bartimeu, que estava ali em la estrada de Jericó, quando Jesus ia passando, e ele escutou que Jesus ia passando, e perguntou quem estava passando, e falaram que era Jesus. Ele deu vozes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandou que callasse, pero ele não se callou, gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus se detuvo e mandou te chamar.
E aí a hora chama o cego, falando, tem de bom ânimo, ele te chama, e Bartimeu deixa sua capa e vai ao encontro do Senhor. Às vezes tu pensa, era solamente uma capa. Não, não, não. Para um mendigo, uma capa era sua tenda, era seu lugar. Era que cobria ele do vento, protegia ele do vento, protegia ele. E a capa não é solamente, tinha todas as coisas ali. A cuchara para poder comer, um vaso para poder beber água, um prato para quando ele recebia alguma comida. Ali, o vaso para receber as moedas. Então, eles tinham toda uma vida e ele deixou para trás. Isso nos recorda que devemos deixar a vida de pecado para trás para estar com Jesus, uma nova vida. Porque se algum está em Cristo, nova criatura és, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se ha hecho novo. Sigais a Jesus. E tem aquela canção, eu estou seguindo a Cristo, atrás não vuelvo, não vuelvo não. Porque que tem adelante para nós outros é melhor. O passado já se quedou para trás. O presente estamos aqui batalhando firme, perseverando na fé. E tem a Canaã celestial para nós outros. E chegamos no último verbo, último requisito para termos esse relacionamento íntimo com nosso Deus. E o qual é agora? É esse que está aqui. Sigai a ele e lo sirvai de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Estamos servindo a Cristo, porque se não estamos servindo a ele, não posso chamar ele, sabe de quê? De Senhor. Pastor, só vou lá. Agora nem na igreja podemos ir, só acesso à internet, né? E já está. Não, servir a Cristo, servir com nossa alma, servir com nossos dons e talentos. Tu tem muita coisa para estar agradecendo a Deus. Antes de começarmos o culto, perguntando como os irmãos estavam, como foi a semana, se tinha algum pedido de oração. E muitos de eles tinham somente a gratidão, porque devemos ser agradecidos a Deus. Claro que outros tinham pedido de oração por enfermidade, por outros entes queridos, não com eles mesmos, pero oramos por essas pessoas. Pero Deus nos deu o dom da vida. Temos um dia maravilhoso. Quem tem família, quem tem ninhos, filhos, aunque às vezes os filhos agora em casa, que devemos estar aí ajudando nas tarefas de casa, aún mais que ajudando nas tarefas, sendo maestro à vez, e isso vai ponendo de nossa mente ali, nos quedamos às vezes quase loucos. E as madres sabem muito bem disso, que aí às vezes se queda a maior parte, a maior preocupação, o maior troço da tarta com as mulheres. Pero Deus nos deu os filhos são herência do Senhor. Te deu uma família, te deu um lugar para estar e te deu a salvação. Então isso são coisas para sermos agradecidos a Deus. Pero a pergunta é se estamos servindo a Deus. Pastor, eu estou servindo. Outra pergunta é se estou servindo de todo o meu coração. Se estou servindo com amor. Se estou servindo com paixão. Ou se estou servindo por obrigação. Irmãos, Deus não obriga a nada. E nesta hora aqui que Josué está aí, falando para a tribo de Rubem, para a tribo de Gad, para a média tribo de Manassés e para as outras tribos, que essas 2 tribos e meia ia volver a Jordão, pero as outras iam se quedar ali. Josué sabia que eles não estavam vivendo uma vida íntegra com Deus, uma vida de fé, uma vida de santidade. E há sim um desafio. Primeiro ele conta das vitórias do que Deus havia feito. Pero agora ele abre o seguinte, ele hace uma decisão. Irmão, nossa vida são hechos de decisões. Vosotros decidiram sair de seu país, muitos deixar sua família e venir à Espanha, conquistar algo melhor, trabalhar para poder estar melhorando, enviando um recurso para sua família já. Tomaram a decisão, alguns que são casados tomaram a decisão de dizer sim, quero para esta pessoa. Outros tomaram a decisão de ser padre, de ser madres. Cada situação é uma decisão. E a decisão tem suas consequências.
Uma vez que eu aceitei a Cristo, eu me converti em um filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, devo viver aqui, ó, assim, amando o Senhor nosso Deus, andando em seus caminhos, guardando seus mandamentos e seguindo a Ele, e servindo a Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. E agora chega o momento que Josué habla para este povo. Ele habla assim no capítulo 24, verso 15. Se os pareceis mal servir ao Senhor Deus, escolhei hoje a quem servais. Se servais aos deuses que estão ao outro lado do rio, como serviram nossos padres, ou se servir aos deuses dos Abraão que estão aqui, que habitam entre nós outros. Pero ele toma a decisão dele e de sua família. Pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu decidi isso assim muito, que eu ia servir ao Senhor. E quando me casei com Claudineia, já teríamos claro que íamos servir ao Senhor. E Lasninha, Rebeca e Brenda nasceram e vendo que nós outros servimos ao Senhor. E elas seguem servindo ao Senhor. Então, se aqui está a clave, tu como padre de família, como sacerdote do lugar, necessita ter essa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, sou eu e minha casa. Tu decide por sua vida. Eu sirvo ao Senhor. Amém? Não abra mão disso, de seu poder de decisão. Em todo tempo, em toda situação complicada, seja o que for, de todo o nosso coração devemos decidir seguir ao Senhor e servir-lhe a Ele. Em seu reino, os homens trabalham com todas as suas forças, os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não midem esforços, não ahorra esforços. E este conselho, irmãos, este conselho aqui, este conselho de servir ao Senhor, serve para todos, para os ninhos, para os jovens, para os ancianos, para os solteiros, para os casados, para homem, para mulher. Tu tens que decidir servir ao Senhor de todo o seu coração. E que Deus nos regale a graça necessária para poder aceitar esse desafio. Aqui Josué volta a aclarar esse breve mensagem de Moisés, que Moisés deu ao povo dele ali em Deuteronômio, que devia seguir o Senhor, amar o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor e servir ao Senhor de todo o seu coração. E é interessante que o povo ali já tinha conquistado as batalhas, derrotado os reinos, os governadores, conquistaram sua terra. Eles serviam ao Senhor mecanicamente, serviam por causa das batalhas, por causa da conquista. Irmão, não sirva a Deus porque Ele pode te dar, sirva a Deus por quem Ele é. Ele é o nosso Deus e necessita que Ele merece receber toda a adoração de nosso coração. E às vezes, como estamos trabalhando para o Senhor, nos olvidamos, às vezes pensamos, tanta coisa. Às vezes pensamos tanto que devemos trabalhar para Ele, que nos olvidamos quem somos. Somos filhos de Deus. E se somos filhos, não vamos cair no engano que caiu o irmão do filho pródigo, que vivia na casa do Padre, trabalhava para o Padre, pero não desfrutava das bendições do Padre. E o Padre falou: Hijo, tudo que eu tenho é vosso, pero era necessário fazer festa, porque esse irmão vosso estava perdido, estava morto e revivido, estava perdido e foi achado. Então, irmãos, se sabemos que somos filhos de Deus, hijas de Deus, e lhe amamos, e lhe servimos com alegria, não devemos deixar que o serviço diário roube o amor de Deus e de nosso coração. Eu sirvo a Ele porque Ele amo, e Ele vai abrindo as portas. Não se quedamos assim atareados com as coisas e perdemos a intimidade com nosso Deus. Então, irmãos, aqui está essas partes que acabamos de falar, nos verbos, os 5 verbos, os 5 quesitos, os 5 preceitos, para estarmos aí adorando e tendo uma intimidade, um relacionamento bueno para com nosso Deus. Quer dizer, amar o nosso Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e andar em seus caminhos, guardar seus mandamentos e seguir a Ele.
e servir a Ele com todo o nosso coração, toda nossa alma. Amém, amados? Não sei como tu está nesta hora. Não sei se tu já perdeu a gana de amar o Senhor, de caminhar com o Senhor, ou de confiar no Senhor. É no momento de angústia, no momento de crises, que a nossa fé ou mingua ou cresce. Depende de onde tu pões sua fé. Foi isso que ocorreu com Pedro, quando estava ali em la tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. E ele, com fé, ele abre: Senhor, se eres tu, manda-me ter contigo caminhando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E ele começou a caminhar. A tempestade não tinha cessado, ele começou a caminhar e aún na tempestade. Pero ele, recebendo o vento, o golpe da tempestade, mirou para as olas, para o vento, e começou a hundir-se. Não mire a circunstância, não mire a crise, mire a Cristo. Mire a Cristo, mirai a Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Ele sim é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso pronto auxílio na tribulação. E eu quero dizer para ti que Deus não desistiu de ti. Ele hace qualquer coisa para te salvar. Ele te ama, Ele te quer. Ele é venido aqui nessa terra, derramou seu sangue preciosa para te salvar. Se tu e eu for a última pessoa ou única pessoa na face da terra, ele venia aqui nos salvar, porque ele sabe que nós outros somos falhos, mas ele nos ama. Então, amados irmãos, guarda esses 5 verbos, esses 5 requisitos: ameis, andeis, guardeis, sigais e servi ao Senhor vosso Deus. Eu quero orar por ti. Vamos orar a Deus? O que os parece? Senhor, meu Deus e Padre, Senhor, te pido pela vida, Senhor, de minha irmã, Senhor, nesta hora. Senhor, tu conheces o coração de cada um. Te pido, Senhor, pela vida, Senhor, de la irmã, Senhor, Andréia, Aimé, Senhor, Ainoa. Te pido pela vida de la irmã Rosa, pela irmã Maria Olívia, Paineire, Marcela, José Miguel. Te pido pela vida de Giovanni, de Daile. Te pido pela vida de Ângela, Vito, a vida, Senhor, de Jenny, Ana Amélia, Raine. Te pido pela vida, Senhor, de Mihai, Nicoleta. Te pido por minha vida, a vida de Cláudia, a vida de Rebeca e Glenda. Te pido pela vida de Rosa, Senhor. Te pido pela vida dos demais irmãos, Senhor, que não han podido, Senhor, entrar, Senhor, neste culto. Pero tu conheces todas as coisas. Que tu mano poderosa seja sobre Valdemoro. Que tu mano poderosa seja sobre Espanha, para trazer a sanidade. Que tu mano poderosa seja, Senhor, sobre o Brasil, Senhor, para trazer, Senhor, a salvação, a sanidade. Bendiga, Senhor, nossos pastores allá, pastor Samuel, pastor Zia, pastor Julio. Bendiga-los, Senhor, nossa família allá, Senhor, a família Astine, a família de Ruth, Senhor. Bendiga, Senhor, Colômbia. Salva, Senhor, os colombianos, Senhor, que está passando por adversidade. Bendiga, Senhor, com sanidade Equador, Senhor. Sana, Senhor, os equatorianos. Bendiga, Senhor, Venezuela, Senhor, que haja salvação em Venezuela, sanidade em Venezuela. República Dominicana, Romania, Senhor, que haja sanidade, Senhor, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tu mano poderosa, Senhor, que tu Espírito Santo, Senhor, seja derramado em nossa vida, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, el grande amor de Deus, el Padre, e as dulces consolações do Espírito Santo seja com todos vosotros, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Podeis falar aí, se queres falar. Vale. Domingo estaremos aí juntos. E se teneis algum pedido de oração, envia-me para estar aí enviando para os outros pastores e para enviar também para os irmãos da igreja. E estaremos orando. E Deus vai estar orando. E a vontade dele será hecha. Às vezes a vontade dele nossa vontade coincide com a vontade dele, mas muitas das vezes nossa vontade não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Pero confie no Senhor. Passaremos por essa situação,
pero que essa circunstância que estamos passando venga cambiar nos outros para melhor. Vós outros sois especiais para Deus. Não permita que a circunstância, uma palavra negativa, uma palavra contrária, venga estar barrando a ti. Não, Deus te ama e quer a ti bem, quer sua felicidade. Põe isso em mente. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para que tu tenha uma outra história, uma história com Deus. Essa é a história mais hermosa e mais linda. Que Deus o bendiga.